Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12. E a gente vai trabalhar aqui com 3 versículos, o 43 e o 45, aonde Mateus, ele vem trazer aqui palavras de Jesus e ensinamento do nosso Mestre Jesus. Se você reparar no versículo 43, logo acima, tem um texto, tem um título, melhor dizendo, um epígrafo, que na minha tradução atualizada diz assim: a estratégia de Satanás. E antes de ler o versículo 43, eu quero trazer à memória dos irmãos e as irmãs que se encontram aqui presentes, falar de uma coisa que traz para a nossa vida um desconforto. Você já ficou preso em algum lugar? Como é ruim, não é? Um certo dia, eu entrei em um tonel, aquele tonel de plástico, ele estava deitado, e tentei colocar a tampa, mas a sensação, o pavor, ele toma conta da gente. A gente fica com medo de ficar preso. Um elevador quebra, você fica preso, a pessoa fica com pavor porque está ali preso. Você fica preso em uma engrenagem de um carro e você fica ali desesperado a fim de sair o mais rápido possível. Então isso nos traz um pavor muito grande, um medo, e o mais que a gente deseja é poder sair daquela situação o mais rápido possível. Agora, transfere isso aí em um âmbito espiritual. Imagina Satanás dentro de um corpo. E você luta querendo fazer o certo e ele não deixa porque ele está preso em você. Você querendo fazer as coisas certas, mas ele está ali, agarrado com o ser humano, agarrado com aquela vida e conduzindo aquela vida para onde ele quiser. E em muitos casos, o inimigo, ele conduz a vida da pessoa, sabe para onde? Para baixo, para a morte. Então, se isso que eu falei no princípio é terrível, é ruim, imagine o espírito de Satanás mal intencionado agindo dentro do corpo de uma pessoa. A pessoa fica angustiada, a pessoa fica triste, a pessoa fica perturbada, a pessoa, ela não fica no seu estado normal. E tudo isso o inimigo faz com uma pessoa que ele acorrenta, que ele prende. É por isso que o Senhor Jesus, ele se manifestou para salvar o mundo. Ele deu a sua vida pela humanidade. Como João, o Evangelho de João diz que o Senhor Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, esse tal maneira é muito grande para a gente poder compreender, porque é enorme isso, o amor de Deus 100% puro, e ele resolve dar o seu Filho em favor da humanidade, para que aquela vida creia ou cresce nele, para que essa vida não viesse a perecer pelas garras de Satanás, mas que em Jesus as pessoas viessem ter a vida eterna. Porque Satanás, ele não é dono de nada. Satanás, ele não tem que ter poder e domínio sobre nossa vida. Mas o problema é eu e você abrir a porta para ele entrar. E hoje eu quero trazer para vocês a memória, que vocês guardem essa palavra, porque hoje eu estarei falando sobre a imunidade contra Satanás. O que é a imunidade? É o organismo de defesa do nosso corpo.
E eu vou começar a falar do versículo 43, que os irmãos acompanhem, e diz assim, 43, quando o espírito imundo sai do homem, até aqui. Mateus, ele diz que quando o espírito imundo sai do homem. Então, nesse início desse versículo, eu posso ver uma libertação de uma vida. Aquela vida que estava presa por Satanás, agora ela está liberta, ela está livre. E quando isso acontece, nós fazemos, ufa, me livrei. Você sente um fardo saindo dentro de você. E agora o Espírito Santo de Deus habita nesta pessoa. E aqui nós estamos presenciando uma libertação, porque ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, então se ele saiu, ele foi para algum lugar, sim ou não? Sim. Então o espírito, ele se locomove, só que o espírito maligno, ele não é onipresente. Me explique mais, irmão. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas se ele está aqui, para ele ir para outro país, ele chega numa velocidade tremenda. Mas o meu Deus, ele é onipresente. Ele é o Deus do córrego do Jenipapo, quanto é o Deus dos Estados Unidos, da Europa, da África. Ele está em todos os cantos no mesmo tempo. Mas o inimigo não tem esse poder. E aqui a gente observa, presencia aqui uma libertação de um espírito que quando ele sai do corpo de um homem, então aquela pessoa agora está maneira, está leve. Ela agora vai ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E continuando o versículo, diz assim, anda por lugares áridos, procurando o quê? Repouso, porém não encontra. Ele não anda em lugares semiáridos, não, é em lugares áridos, lugares sequíssimos, secos. E Mateus está dizendo, que Jesus está dizendo aqui, que ele fica procurando repouso, ele quer uma vida. Então, quando ele sai da vida de um homem, de uma mulher, de um rapaz, de uma jovem, ele fica vagando por lugares áridos. E ele quer encontrar uma vida para poder repousar, ficar ali dominando aquela vida. Uma prova disso está escrita no livro de Jó. Quando os filhos de Deus foram até o Senhor, quem foi junto com eles? O próprio Satanás. E o Senhor disse, Satanás, de onde foi que tu vieste? O que foi que ele disse? Eu vim de passear e rodear Ele estava vagando. E ele vagou. E ele chegou até Jó. Ele queria Jó. Ele queria destruir a vida de Jó. E o Senhor provou Jó. Mas ele não teve domínio sobre a vida de Jó. Todos os dias, Satanás tenta contra a nossa vida. E o Senhor diz, não. Ele não. Ela não. Porque a vida, a minha vida e a tua vida, pertence ao Senhor Jesus. E se Ele pudesse tirar a nossa vida, Ele já tinha ceifado a nossa vida há muito tempo. Mas o ser humano, a gente que é ser humano, gosta muito de brincar, gosta muito de deixar ser conduzido pelo inimigo. E ele está procurando repouso, procurando a vida vulnerável para ele poder entrar naquela vida, habitar, conduzir ele ou ela para onde ele quiser. Porque o inimigo, ele veio para denegrir a imagem do homem. Ele veio para causar vergonha à humanidade.
Ele veio para fazer com que você se sinta-se um lixo. Mas Deus veio para nos libertar. Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus veio para tirar o fardo do nosso ombro que ele, o inimigo, colocou. Então, se ele está vagando, ele está solto ainda. E a primeira vida que der lugar, brecha, ele vai entrar. E me escute, ele não vai pedir licença para entrar. Agora o meu Senhor é educado. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus fala, Deus bate no teu coração, na porta do teu coração, você que diz não. Quantas vezes eu dizia não para o Senhor Jesus? Quantas vezes eu dizia não, agora não, depois. Eu não tinha desejo. Eu estava preso ainda nos costumes do mundo, porque o inimigo me prendia muito. Mas, irmão, sou uma pessoa normal, não importa. Mesmo o jeito que tem espírito dentro, tem espírito lá de fora também. Ele arma a cilada, arma a isca, e o ser humano se prende. Só Deus na causa para trazer a libertação. Porém, não encontra repouso. Versículo 44. Por isso, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Só até aqui. Jesus está dizendo que o inimigo disse assim: ele foi buscar encontrar repouso e não encontra. E quando ele fica vagando e não encontra, ele diz: eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. Agora me responda uma coisa: Satanás tem casa aonde? Agora eu e você tem casa. Jesus disse que a gente é templo e morada do Espírito Santo dele, mas ele não, de lá de baixo não tem casa. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele diz com aquela propriedade, como se fosse o dono do pedaço: eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. Então, se ele está dizendo que o meu corpo e o teu corpo é a casa dele, nós somos os seres humanos imundos, sujos. Todo mundo aqui tem casa? Tem. Você não é o proprietário? Entra qualquer pessoa na tua casa? Não. Só se você permitir que ela entre. É você que faz a decoração da tua casa? É você quem decide como andar, como fazer as coisas. Mas o inimigo, ele toma como se fosse uma tal de uma autoridade e diz: a casa é minha, eu vou voltar para lá, porque eu saí de lá. Mas ele só saiu porque o Espírito Santo de Deus o expulsou. É o único que tem poder para expulsar as obras do inimigo, é o meu Deus. A não ser ele, mais ninguém. Então, se ele diz que tem, ele diz que a casa, em um sentido figurado, é a gente. Então isso quer dizer que ele tem a chave. Então, se ele tem a chave, ele faz o que ele bem quer. Por que isso acontece? Porque a gente deu a chave para ele. E ele vai levar quem ele quiser. Você não vai ter mais domínio sobre a tua família, sobre os teus filhos. A tua família agora vai virar uma bagunça. E muitos vão dizer: eu ser crente como aquela irmã, como aquele irmão? Jamais. Mas tem um inimigo ali agindo, atuando. E com isso as pessoas dando mau testemunho do Evangelho de Deus. Então ele diz: eu vou voltar para minha casa porque de lá eu saí. Então quer dizer que ele tem a chave, a casa dele, ele faz o que ele quiser. Mas nós temos que ter autoridade, e aqui quem manda é o Senhor Jesus. Na minha casa, quem vai conduzir a nossa família é o Espírito Santo de Deus. Satanás não, mas Deus sim.
Agora, se você fica leso ou lesa, ele apronta. Ele vai fazer o que ele quiser. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então a gente vai aprender, estamos aprendendo com a palavra do Senhor, que quando ele volta, ele diz que a casa está varrida, ornamentada. Então isso aí é uma porta aberta para ele ficar novamente. A casa, o nosso templo, o nosso corpo, ele não pode estar vazio. O motivo de muitas pessoas, quando vêm aqui e caem, o pastor já explicou, e o inimigo volta de novo, sabe por quê? Ele já explicou isso aqui. É porque as pessoas não se confessaram ao Senhor de verdade. A partir do dia que você se confessar de verdade, dizer: Deus, a partir de hoje eu quero te servir em espírito e em verdade, eu quero que o Senhor mude a minha vida, mas nunca que Satanás vai entrar no teu corpo. Quem vai habitar agora é o Espírito Santo de Deus. Agora depende de você. Depende da gente querer aceitar o Espírito Santo de Deus, para ele nos dar uma nova vida e nos conduzir para o caminho certo e o caminho da verdade. Depende da gente. E quando ele volta, encontra vazia. Então, se ele volta, se ele não encontra nenhuma resistência, ele vai entrar novamente. E você vai vir para os cultos todas as vezes e ficar nessa mesma situação. Mas se você hoje está ouvindo essa mensagem e dizer: Deus, hoje mesmo, eu quero me decidir para o Senhor, muda a minha vida. Eu duvido se o Senhor não muda a tua vida. Ele muda como mudou a minha. Porque Ele tem poder para expulsar o perturbador da nossa vida. Nós temos que abraçar a Deus, receber Deus como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Mas pode ser que você esteja com dúvida aí nesse momento. Alguma coisa está te prendendo para você não aceitar a Jesus, como alguma coisa me prendia um dia. Eu queria aceitar, mas eu estava preso, eu não conseguia dar o primeiro passo para Jesus. E minha mãe, minha avó dizia: tem alguma coisa que está te prendendo ainda? Eu dizia: não tem nada me prendendo. Era o costume do mundo, era o prazer do mundo que me prendia. Eu tinha medo de ser um crente e fazer besteira. Quem não é evangélico sempre diz: eu quero entrar para servir a Deus e ser crente de verdade. Se você pensar nisso, não vai ser nunca. Primeiro você aceita e Deus transforma a tua vida, para você daí para frente mudar a tua vida, Deus mudar a tua vida. Porque eu não vou conseguir mudar para depois aceitar a Jesus, não tem como isso, porque quem muda é o Espírito Santo de Deus. Está compreendendo isso? Quem transforma é Deus. Não é eu dizer: eu vou ser assim, quando eu mudar, tirar esse costume, eu vou aceitar Jesus. Não existe isso. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado é quem? É o teu irmão, tua irmã? É Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E ele volta e encontra a casa vazia. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode cair 1000 vezes, mas um dia que você decidir: Deus, entra na minha vida, na minha família, quando o inimigo vir, ele vai encontrar resistência e vai desaparecer da tua vida. Porque o Senhor vai dizer assim: vai e não volta nunca mais, inimigo. Porque essa vida agora é minha, essa vida agora me pertence. Então está aqui um segredo. A nossa vida não tem que estar vazia. A nossa vida tem que estar agora com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
Porque o morador Espírito Santo, ele vai trocar a fechadura da porta, ele vai trazer uma nova chave, e quando ele entrar, o inimigo vai colocar a chave e não vai conseguir girar e não vai conseguir entrar, porque ele vai encontrar resistência. E tem mais, Deus coloca anjos ao teu redor, para te livrar e para te guardar. Glória a Deus por isso. Meu Deus é fiel, o meu Deus é tremendo. Versículo 45, olha o que ele faz. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Então observa-se, você tem um amigo e você convida ele para a tua casa, e esse mesmo amigo diz: posso chamar outro amigo? E ele vai dizer: posso. Então esse melhor amigo vai chamando um, chamando outro, e quando menos espera, a casa está cheia. E vira uma bagunça. E esse inimigo, ele volta, mas ele não vai voltar só. Ele vai voltar com mais 7. Então, se 7 já é difícil, imagina 14 espíritos dentro de uma pessoa. Pode ser que você ouça essa mensagem: isso aí é normal. É seríssimo isso, irmãos. Quantas pessoas sofrem por isso? Quantas pessoas sofrem presas, que precisam ser libertas urgente? Vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E Jesus está dizendo que o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. E quando aqueles outros 7 vêm, eles vêm com a maior potência. E Jesus está dizendo que o último estado daquele homem vai se tornar cada vez pior. Agora fala de Jesus para ele ou para ela, para ver se ele quer aceitar. Ele não quer, ela não quer. Só depende de você. Cada vez que você diz não, o inimigo se apodera da tua vida. Mas se você dizer um único sim para Jesus, nesta noite, falando com Ele, Ele te liberta de uma vez só. E você vai perceber que a tua vida vai mudar de hoje em diante. Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele veio para libertar e salvar todo o perdido. Agora lembre-se, só depende de você dizer um sim para Ele e aceitar como o único e suficiente Salvador da tua vida.